Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, se deparam com uma pergunta sincera e importante. Afinal, Deus se arrepende ou não se arrepende? Eu quero explicar isso à luz da teologia bíblica reformada. Em Números 23:19, a Escritura afirma claramente: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando nós olhamos em Gênesis 6:6, nós lemos algo aparentemente diferente. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Isso é uma contradição? A Bíblia está se contradizendo? A resposta, meus irmãos, é não. A Escritura é coerente e a teologia reformada nos ajuda a compreender esse tema com clareza e reverência. O que significa arrependimento quando ele é aplicado a Deus? Quando nós, seres humanos, nos arrependemos, normalmente significa que nós erramos, que nós fomos surpreendidos, que nós tomamos uma decisão equivocada e então nós voltamos atrás. Mas isso, meus irmãos, nunca pode ser aplicado a Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, conforme nos diz o Salmo 139. Ele é soberano, ou seja, ele faz tudo conforme a sua vontade, conforme Daniel 4:35. Ele é imutável, ele não muda em seu ser, em seus planos e em seus propósitos, conforme Malaquias 3:6 nos diz: Eu, o Senhor, não mudo. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, ele não está dizendo que Deus errou. O arrependimento, como linguagem humana, nós podemos chamar, como a teologia reformada chama de antropomorfismo, que significa a forma do homem. É uma figura de linguagem que Deus é descrito em termos humanos para que nós, seres humanos, possamos compreender melhor. Por exemplo, a Bíblia faz referência de antropomorfismo quando ela fala do braço do Senhor em Isaías 53:1, ou dos olhos do Senhor que estão em toda parte, como em 2 Crônicas 16:9, ou a boca do Senhor o diz, como Isaías 56:11. Nós sabemos que Deus é espírito. Ele não possui corpo físico, como está descrito em João 4:24. Então, essas expressões não descrevem Deus literalmente quando a Bíblia fala que Deus tem olhos, tem boca, tem ouvidos, seus ouvidos estão atentos às nossas orações. O que acontece é que a Bíblia está acomodando a revelação de Deus à nossa capacidade humana e limitada de entender as coisas. A mesma coisa acontece quando fala das emoções humanas com a emoção de Deus. Isso se chama antropopatismo, ou seja, é quando a Bíblia fala de Deus como se ele tivesse sentimentos humanos, ou seja, ela molda esses sentimentos para que nós possamos compreender. Em outra palavra, ela está usando emoções humanas para explicar como Deus reage ao pecado, à obediência ou à desobediência do ser humano. Isso se chama antropopatismo. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus se entristece em Gênesis 6:6 que nós lemos, ou se arrepende, como em 1 Samuel 15:11, se arrependeu de haver feito Saul rei, ou também em Juízes 2:14 que diz que Deus se indignou contra Israel. Meus irmãos, Deus não muda de humor, nem perde o controle emocional como nós perdemos. Essa linguagem mostra de uma forma compreensível a santa reação de Deus diante das atitudes humanas, esses sentimentos que ela atribui a Deus, tristeza, ira, compaixão e arrependimento, não podem ser vistos como esses sentimentos como humanos, mas ele fala de uma forma humana, uma linguagem humana, que isso chama antropopatismo, para que nós venhamos entender melhor. Então, em Gênesis 6:6, quando Deus diz que se arrepende, ele está usando uma linguagem para comunicar algo real, mas sem sugerir o erro ou a surpresa da parte de Deus. O arrependimento de Deus em Gênesis 6:6 não significa que Deus não sabia que o homem cairia, que ele foi pego de surpresa pelo pecado, ou que ele cometeu algum erro ao criar a humanidade. Pelo contrário, a Bíblia afirma que tudo o que acontece, acontece segundo o plano eterno de Deus. Em Atos 15:18 está escrito: Conhecidas são a Deus desde a eternidade todas as suas obras. O arrependimento aqui expressa que Deus reage de forma santa e justa ao pecado humano. Nós podemos compreender melhor esse termo como Deus mudou a sua forma de agir em relação à humanidade, não o seu caráter, nem o seu plano eterno. Deus é pessoal, Deus não é indiferente. Ele responde às ações humanas dentro da história sem jamais mudar os seus decretos eternos. O caso de Saul é um exemplo esclarecedor. Veja o que Deus diz em 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir.
Mas no mesmo capítulo, no versículo 29, diz o seguinte: a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Aqui está a chave. Deus não mudou o seu caráter. Não foi surpreendido pela desobediência de Saul, mas mudou a sua administração histórica do reino, porque Saul quebrou a sua aliança. Antes disso, Deus já havia estabelecido claramente em 1 Samuel 12,14: se me temerdes ao Senhor, bem será. Ou seja, as consequências estavam previstas. O arrependimento de Deus foi a aplicação justa das condições que ele mesmo havia revelado. O sentido também de Números 23:19, em Números 23:19, Deus afirma, como nós lemos no início, a sua imutabilidade absoluta. Deus não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui o texto trata dos decretos soberanos de Deus, da sua promessa infalível e a sua aliança que não pode falhar. Como diz o Salmo 33:11, o conselho do Senhor permanece para sempre. O que ele planejou, como diz Isaías 46:10, o que ele planejou, isso ele fará. Deus não muda de ideia como nós mudamos, os seus planos eternos são perfeitos, completos e irrevogáveis. A teologia reformada mantém fielmente o equilíbrio bíblico. Deus é soberano sobre todas as coisas e o ser humano é responsável pelos seus atos. Atos 2:23 nos diz: este Jesus, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Até mesmo o maior pecado da história, meus irmãos, a crucificação de Cristo, aconteceu sem que Deus fosse autor do pecado, mas dentro do seu plano redentor. Então, meus irmãos, o antropomorfismo, Deus é descrito como se tivesse corpo humano. O antropopatismo, Deus é descrito como se tivesse sentimentos humanos. Ambos são figuras de linguagem usados pela Bíblia para nos ajudar a entender um Deus infinito com uma linguagem que cabe à nossa limitação humana. Meus irmãos, então, não há contradição na Bíblia. O que há é uma linguagem acessível a nós, uma revelação profunda e um Deus que é ao mesmo tempo imutável em seus decretos e pessoal em seu relacionamento conosco. O arrependimento de Deus não revela fraqueza, mas justiça, santidade e fidelidade. Isso deve nos levar não à confusão, mas à confiança. Em Lamentações 3:22 está escrito: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O mesmo Deus, que é santo para julgar o pecado, é gracioso para salvar pecadores por meio de Cristo. Que essa verdade fortaleça a sua fé, a nossa reverência e nossa confiança no Senhor soberano. Que Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.